Entre os dias 1º e 31 de agosto, alunos de jornalismo de instituições de ensino de todo o país podem se inscrever na 12ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão e ter acesso a um ciclo de videoconferências com jornalistas, especialistas e professores renomados, além de ter a chance de produzir uma reportagem em grupo simulando uma redação profissional, com o auxílio de um jornalista indicado pela organização do projeto. E para falar conosco a respeito do prêmio, temos aqui o jornalista, pesquisador de comunicação e coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, Juliano Galli. Bom dia, Juliano. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. A gente sempre fala tudo certo dentro desse contexto aí de pandemia, que é Exatamente. sempre complicado. Mas, Juliano, justamente, inclusive por conta desse cenário em que nós temos aí a pandemia da Covid-19, o prêmio desse ano vai ter algumas modificações. Eu queria que você falasse a respeito disso e também do tema. Bom, vamos lá. A cerimônia esse ano ela vai ter que ser virtual, né? Assim como o Prêmio Vladimir Herzog, que é um outro projeto bastante tradicional na agenda do Instituto, não será possível fazer uma cerimônia presencial. E além disso, a gente instaurou uma novidade no Prêmio Jovem Jornalista desse ano, que é essa série de conferências. Então a gente vai reunir jornalistas profissionais, professores, pesquisadores, para tratar de temas importantes para o fazer jornalístico em geral, temas que foram colocados não só durante esse ano, mas recentemente para a imprensa. E a ideia é que essas pessoas debatam esses temas junto com estudantes e que depois os estudantes façam um apanhado geral de todas essas discussões e de como eles estão vendo todos esses desenrolares da pandemia e de questões ligadas a ela nas suas cidades, nos seus estados, porque esse é um prêmio efetivamente nacional, né, que conta com participação de estudantes de todo o Brasil. Bom, o tema não poderia ser outro senão o jornalismo em tempos de pandemia. Diferente de outras atividades profissionais, o jornalismo não parou durante esses meses. Ele teve que se adaptar, teve que reorganizar muito dos seus fluxos de produção, mas não parou. E não só não parou, como ele passou a ser mais reconhecido pela sociedade, né? A audiência dos veículos em geral aumentou, o espaço que ele ocupa nas grades de programação aumentou e a importância do jornalismo no debate público ficou ainda maior. Então, algumas questões que a gente pretende abordar no projeto que foram postas nos últimos anos, elas se tornaram muito relevantes, né? Elas se tornaram muito presentes nas discussões da sociedade em geral. Estou falando aqui, por exemplo, de como combater esse contexto de desinformação, a grande distribuição de notícias falsas, não só sobre o coronavírus, mas sobre tantos outros assuntos, como driblar essa falta de acesso, essa dificuldade de acesso a dados oficiais do governo, quando e como, por exemplo, recorrer a especialistas da saúde, mas sem se eximir da responsabilidade social e do olhar crítico que o jornalismo precisa ter o tempo inteiro. Então, esse é o mote do concurso desse ano. A gente quer trazer não só estudiosos professores, mas também jornalistas que tiveram que lidar com essas questões no dia a dia da redação e para falar sobre isso com estudantes, que daqui a pouco, né, o jornalismo tem essa característica de quem está na faculdade daqui a muito pouco tempo já vai estar nas redações, escrevendo, como vocês aí produzindo programas para rádio. Então é importante que a gente tenha essa contribuição para a formação desses estudantes que daqui a muito pouco tempo já serão profissionais. E a pandemia modifica o conteúdo, né, que obviamente é totalmente alterado, e o fazer jornalístico também, né, Juliano, porque a gente vê os jovens, por exemplo, que poderiam estar na rua, não têm condição, né, muitos deles não têm condição de segurança na questão da saúde, e também vê os repórteres mais experientes se adaptando a novas ferramentas, ou seja, o fazer jornalístico mudou para todo mundo também, Juliano. Sem dúvida nenhuma. Acho que essa é uma transformação que vocês aí podem até falar com bastante propriedade, né? Mas o jornalismo ele teve que fazer isso. E isso, como você disse, ele vem antes da pandemia, né? A forma de se produzir, de consumir conteúdos jornalísticos, ela vem sofrendo uma transformação já há bastante tempo. As tecnologias de informação revolucionaram completamente a forma com que esses conteúdos de comunicação são produzidos e são consumidos pela sociedade também. A pandemia deixou isso ainda mais evidente, né? Você não pode, muitas vezes, fazer aquela apuração tradicional de ir na rua, de entrevistar muitas pessoas. Então, acho que a proposta do prêmio é um pouco essa, de mostrar para os estudantes, principalmente, mas para a sociedade em geral,
que as mudanças que o jornalismo vem sofrendo vão muito além do repórter aparecer na frente da TV com a máscara, ou de ao invés de você colocar o microfone tão perto do seu entrevistado, você ter que usar ali um aparato para ficar 1,5 m, 2 metros de distância. O jornalismo ele está se transformando e é importante que os estudantes de jornalismo tenham a exata noção disso. E tão importante quanto essas questões técnicas também, é essa aparente recuperação da credibilidade que o jornalismo das grandes empresas vem tendo. Ele vinha nos últimos anos bastante sofrido, né? com posturas que a gente merece, que a gente deve fazer muitos questionamentos, e pelo menos nesse tempo de pandemia, o jornalismo aparenta ter recuperado o seu papel de exercício da cidadania, de denúncia do poder, de fiscalização dos governantes, e isso é muito importante você ver o jornalismo recuperar esse seu papel social, essa sua função que ele tem, que é absolutamente imprescindível para a democracia, e essa também é uma transformação importante que a gente pretende convidar professores, estudiosos, jornalistas para falar para os estudantes de jornalismo de todo o Brasil que se inscreverem no Prêmio Jovem Jornalista. E quando a gente fala em especial dos jovens jornalistas, né, Juliano, é importante que o distanciamento acabe não resultando também num distanciamento dos personagens, do dia a dia das pessoas, né? Porque às vezes, por conta da questão do distanciamento social, as pessoas, os jornalistas passam a querer priorizar os chamados especialistas de cada área e acabam se distanciando ali do cotidiano das pessoas. Isso é importante, em especial para os jovens. Sem dúvida nenhuma, né? Tem aquela velha máxima do grande Alberto Dines, do imortal Alberto Dines, de que jornalista tem que estar na rua, de que jornalista tem que estar apurando. E ainda que a circulação de pessoas por conta da pandemia esteja limitada, né, por conta do isolamento social, é perfeitamente possível que o jornalista ele mantenha essa sua capacidade de dialogar com pessoas, de falar com as suas fontes, como elas devem ser, representando a diversidade da sociedade, especialmente a sociedade brasileira, sem correr os riscos, né? Sem correr os riscos que a pandemia coloca para toda a sociedade. Então, por isso que a gente se preocupa tanto em trazer jornalistas que estão na redação, não só professores, não só estudiosos, mas as pessoas que estão produzindo esses conteúdos no dia a dia, para compartilhar essas experiências com os estudantes. E esse ano a gente vai ter essa experiência que é um pouco diferente, que é nova, pelo menos no nosso projeto, que é convocá-los a produzir reportagens simulando uma redação profissional. Então, a ideia é que jornalistas profissionais atuem como mentores desses estudantes, para que eles, em grandes grupos, em grupos inclusive que podem ser compostos por pessoas de estados diferentes, mas que juntos eles possam produzir reportagens em grupos, como é feito nas grandes redações, né? Muitas vezes a gente vê grandes reportagens importantíssimas, que têm uma relevância social inquestionável, sendo feita por 4, 5 repórteres, além de toda aquela equipe de bastidores, que é fundamental para que a reportagem seja feita. Então, essa também é uma proposta do Jovem Jornalista deste ano, que os estudantes conversem com a sociedade, conversem com as pessoas em geral, para que, a partir disso, eles possam produzir reportagens, possam produzir matérias grandes, de fôlego, sobre tudo que vem acontecendo no Brasil durante essa pandemia. Essa experiência coletiva é muito importante. Juliano, para a gente concluir aqui, eu queria que você falasse como então as pessoas podem participar do Prêmio Jovem Jornalista. Vamos lá, as inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto. Elas estão abertas para todos os estudantes de jornalismo e de comunicação social do Brasil inteiro. Para se inscrever, basta entrar no site www.jovenjornalista.org.br, preencher ali um formulário simples de inscrição, alguns dados básicos, e a partir disso a gente vai então entrar em contato com todos os inscritos para que eles possam participar dessas conferências virtuais. Serão 4 conferências virtuais, os nomes ainda estão sendo confirmados, mas posso garantir que vão vir nomes importantes aí do jornalismo brasileiro. Durante o mês de setembro, então, essas conferências serão realizadas, e aí durante o mês de outubro vai ter esse exercício em grupo de simulação dessa redação profissional. Os grupos serão orientados por jornalistas mentores que o Instituto Vladimir Herzog vai indicar, e aí depois eles produzem uma reportagem que pode ser entregue até o final do ano. Então, www.jovenjornalista.org.br, até o dia 31 de agosto, inscrições abertas para todos os estudantes de jornalismo do Brasil inteiro. Aí uma grande oportunidade. Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço. Abraço.
Conversamos aqui com o jornalista, pesquisador de comunicação e coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, Giuliano Galli. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.